Bom dia, pessoal! Nós vamos agora aprender um pouco sobre equação de segundo grau. É uma introdução, tá certo? Então, a equação de segundo grau, ela é de grau 2, não é isso? Então, a forma reduzida dela vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, forma reduzida de uma equação de segundo grau. Nós temos o grau, o A, que mostra o grau da equação, mais bx, que é o segundo termo, mais c, que não tem letra, ou seja, não tem parte literal, é chamada de termo independente, tá certo? Só que esse A, para que ela seja uma equação de segundo grau, esse valor de A aqui tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, aí não vai ter de grau 2, porque 0 vezes x ao quadrado é zero. Tá certo? Por isso que esse A tem que ser diferente de zero. E nós temos aí os coeficientes da equação. Quais são os coeficientes da equação? É justamente isso aqui, ó. A, B e C. Tá certo? Nós temos aqui uma equação de segundo grau. Vamos colocar aqui um exemplo. 5x ao quadrado menos 6x mais 1/5. Isso igual a zero, que toda equação tem que ter igualdade, né? Isso vocês lembram. Agora vamos ver. Vamos tirar o coeficiente A, B e C. Aqui, o coeficiente A é igual a quem? Ó, o termo A. Olha só, o termo A, que está no grau 2. Então, o coeficiente A vai ser 5. Coeficiente B é aqui, ó. Coeficiente B é o que está no x de grau 1. Então, menos 6. O termo independente, que é sem letra, vou colocar aí, C, é 1/5. Então, igual a 1/5. Tá certo? Ok? Uma equação, ela pode ser completa e incompleta. Nesse caso aqui, eu tenho uma equação de segundo grau completa. Por quê? Eu tenho todos os termos. Eu tenho o termo A, B e C. Tá certo? Ela é uma equação completa. Agora, uma equação que tem que ter sempre o coeficiente A, tá certo? Senão, não é uma equação, como eu expliquei antes. Se eu tenho aqui x ao quadrado dividido por 2 menos 10 igual a zero. Qual é o coeficiente que está faltando aqui? O coeficiente bx, não é isso? Então, se está faltando algum desses termos, ela é incompleta, tá certo? Agora, se eu tenho outra equação aqui, se eu tenho x ao quadrado mais 4x igual a zero, tá faltando quem? O termo C, que é o termo independente. Ela também vai ser incompleta, tá certo? Se eu tiver 8x ao quadrado mais 17x mais 4 igual a zero, ela tem todos os termos, o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, ela é completa, tá certo? Revisando. A forma reduzida de uma equação segundo grau é aquela completinha de 3 termos, tá certo? Não esquecendo da igualdade. E esse termo, o coeficiente numérico de A tem que ser diferente de zero, senão a equação não vai ser de segundo grau. E os coeficientes da equação é A, B e C. Ó, a gente aprende a tirar na equação, ó. Se a gente quiser tirar aqui, por exemplo, vamos tirar nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado dividido por 2 menos 10x. Vamos tirar o coeficiente A aqui. A é quem, ó? O x é a parte literal, não entra o coeficiente numérico. Então, aqui eu tenho 1, não é isso? Então, vai ser o coeficiente A vai ser quem? 1 sobre 2. Tá certo? Porque aqui, ó, esse x ao quadrado dividido por 2, eu posso escrever assim, ó. 1 sobre 2 vezes x ao quadrado. Então, o coeficiente numérico é quem? 1 sobre 2, tá certo? Não esqueçam. O B, eu tenho B, o termo bx, não tenho, então é zero. Sempre que for tirar os coeficientes da equação, se tiver faltando aquele termo, o termo vai ser zero, tá certo? E C, quem é C? Menos 10. Tá certo? Nesse caso aqui, vamos tirar A.
Quando não tiver nenhum número aqui, isso quer dizer que eu tenho o número 1 de forma bem abstrata, não é isso? Ó, porque 1 vezes x ao quadrado é 1. Então, aqui vai ser 1. Vamos para o B. Quem é B? 4. E quem é C? Não tem. Então, eu coloco 0, não é isso? Aqui, nesse caso, quem é o coeficiente A? 8. B, 17. C, 4. Essa é completa, por isso tem todos os termos. Então, se estiver faltando algum termo, a equação é incompleta. Tá certo? Olha, prestem atenção que você precisa aprender tudo isso aqui para as próximas aulas. Tá certo? Ó, como escrever outro exemplo? Como escrever uma equação de segundo grau na forma reduzida? Então, vamos lá. Forma reduzida é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tá certo? Então, eu tenho que igualar essas equações a 0. Como é que eu vou fazer, professora? Vamos lá. Eu tenho 2x ao quadrado menos 5x igual a menos 2. Então, vou repetir tudo isso aqui. E vou transportar esse menos 2 para o primeiro membro, tá certo? Ou você faz pelo princípio aditivo, ou você faz direto, tá certo? Eu mesmo explico logo direto. Mas se quiser, eu vou dar uma dica aí de como fazer pelo princípio aditivo. Então, vamos lá. Para transportar ele para o primeiro membro, eu tenho que fazer o quê, professora? Inverter o sinal. Se ele está negativo, ele vai positivo. E vice-versa. Se ele está positivo, ele vai negativo. Então, vamos lá. Mais 2 igual a 0. Tá certo? Por quê? Por quê? Preste atenção. Olha pelo princípio aditivo. Eu tenho 2x ao quadrado menos 5x igual a menos 2. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que adicionar um número que isso aqui seja igual a 0. Então, eu tenho que adicionar o oposto dele. Quem é o oposto dele? Mais 2, não é isso? Ó? Então, vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual menos 2 mais 2. Se eu adicionei ao segundo membro, eu tenho que adicionar automaticamente ao primeiro membro. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual menos 2 mais 2, 0. Então, por isso que a gente transporta o número, tá certo? Então, tá explicado aí. Nesse caso aqui, eu tenho menos 5x ao quadrado igual a 3x menos 4. Vamos lá. Vou explicar das duas formas, o princípio aditivo e o princípio e o direto, né? Vamos lá. Menos 5x ao quadrado. Vamos transportar 3x para o primeiro membro. Tá positivo, vem negativo. Então, fica menos 3x. Vamos transportar 40 agora. Tá negativo, vai positivo. Igual a 0. Tá certo? Vamos utilizar a forma do princípio aditivo agora. Porque matemática tem tudo uma explicação, né? Você não chega a um resultado à toa. Vamos lá. Eu vou adicionar... Primeiro eu vou tirar quem? Vou tirar 3x, tá certo? Vamos lá. Eu tenho que adicionar o oposto dele. É mais 3x, eu tenho que adicionar menos 3x. Então, 5x ao quadrado menos 3x igual. Aí, 3x menos 3x, né? Isso eu não adicionei. Menos 40. Então, fica menos 5x ao quadrado, menos 3x, aqui vai embora, né? Aí fica igual a quem? Menos 40. Que aqui é 3 menos 3, 0. Vamos adicionar agora o oposto de menos 40, quem é? Mais 40. Então, fica menos 5x ao quadrado, menos 3x, mais 40, né? Isso, igual a menos 40, que já está lá, mais 40. Então, fica menos 5x ao quadrado, menos 3x, mais 40, igual. Menos 40 mais 40, 0. Então, tá aí como escrever uma equação na forma reduzida. Eu expliquei duas formas, tá certo? E vai ter também aquela que você pode usar o princípio multiplicativo.